Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, eu sei que eu tinha prometido isso há muito tempo, muita gente já estava me cobrando, mas como eu tive alguns problemas para gravar, esse vídeo atrasou um pouco. Mas finalmente está aqui a trajetória e a carreira de Paulão. Vou passar um breve resumo de como foi a carreira do Paulão até ele chegar no Vasco. Vamos lá. No início da carreira, Paulão passou por vários times pequenos sem ter muito destaque. Até que em 2010 ele se destacou pelo Grêmio de Barueri e acabou chamando a atenção de um técnico. Sendo assim, o técnico Renato Gaúcho, na época treinador do Grêmio, pediu o jogador, ele precisava de um zagueiro daquele porte, então o Paulão acabou sendo emprestado para o Grêmio de Porto Alegre com uma opção de compra. E essa foi a alavanca que o Paulão precisava em sua carreira. Pelo Grêmio ele jogou muito bem, cresceu muito de rendimento, acabou sendo um zagueiro muito importante para o Grêmio e com suas ótimas exibições o jogador acabou chamando a atenção de um time chinês que pagou caro para ter o jogador, o Grêmio lucrou, o jogador lucrou, vida que segue. Bem, o Paulão acabou sendo vendido para esse time que vai aparecer aí escrito que eu não vou saber falar esse nome, por cerca de 2 milhões de euros. E o Grêmio nessa época ele tinha 50% e ficou com 1 milhão de euros. Foi uma boa venda para o Grêmio, é aquele tipo de jogada bem investida, pega um jogador de um time pequeno, faz o jogador crescer tecnicamente e vende ele a um preço caro. Enfim, o Grêmio foi muito bom esse lance de Paulão. Bem, na China ele teve bons aproveitamentos, também conseguiu conquistar o seu espaço lá, e olha só quem acabou marcando jogando por lá, né? Quem diria? Enfim, desde 2011 quando chegou, Paulão foi um dos titulares desse time, e ficou um bom tempo jogando em alto nível, sendo que acabou diminuindo um pouco de rendimento e acabou perdendo espaço indo para o banco de reserva e às vezes nem era relacionado para os jogos. Com isso o time chinês achou melhor emprestar o jogador. Então, Paulão achou melhor voltar para o Brasil. No dia 4 de janeiro de 2013, o Paulão estava sendo emprestado para o Cruzeiro. O empresário do jogador já estava sondando há muito tempo algum time do Brasil, e eles acabaram conseguindo esse contato com o Cruzeiro e o jogador acabou indo para a Toca da Raposa. Bem, em boa parte do ano de 2013 o Paulão foi titular, mas acabou perdendo espaço com a ida de um jogador para o Cruzeiro. Quem será, hein? Pois é, Paulão acabou perdendo espaço para Dedé, que vinha do Vasco. Com isso Paulão acabou ficando esquecido. Então o Cruzeiro resolveu não renovar o empréstimo e o Paulão voltou para o seu time na China. Porém, o jogador retornaria ao Brasil em breve. Em 2 de janeiro de 2014, o jogador foi adquirido pelo Internacional. O Internacional fez um investimento forte para contratar o jogador por 3 temporadas, recebendo um alto salário. Havia muita esperança nesse jogador. A história de Paulão e Internacional tem altos e baixos e atualmente está muito estremecida. Mas vamos começar pelo começo. O início do jogador no Internacional foi muito bom, logo ele acabou se tornando uma das referências e lideranças no time. 2015 foi um ano bom para o Paulão, ele conseguiu se firmar na zaga, estava indo muito bem, virou a voz, o líder do time, porém no ano seguinte isso seria muito ruim para ele. Em 2016 o Inter fez uma campanha muito ruim que acabou culminando no seu rebaixamento, o primeiro rebaixamento da história do clube. E um dos alvos desse rebaixamento foi o zagueiro Paulão. Muitos dos gols que o Inter levou foi em cima de erros individuais dele. Enfim, o Paulão ele também estava tendo que se desdobrar para marcar também a lateral esquerda que ficava desguarnecida às vezes. Enfim, na minha humilde opinião, não dá para colocar a culpa toda de um rebaixamento em cima de um único jogador. Aí envolve diretoria, envolve técnico, envolve jogadores, envolve uma camada de gente. Não acredito que o Paulão tenha sido o único responsável pelo Inter ter caído. Mas enfim. Em 2017, Paulão ainda tentando se reerguer, porém a torcida do Inter ainda parecia não ter muita paciência com o jogador, que foi hostilizado e vaiado várias vezes, e o setor acabou tendo muita concorrência. Foram contratados outros jogadores para a mesma posição, Paulão acabou indo para o banco e ficou sem espaço no elenco. Com isso começou uma novela com o Vasco de vem pro Vasco, não vai pro Vasco, vem pro Vasco, não vai pro Vasco. Mas finalmente a novela acabou. O Paulão foi contratado pelo Vasco. Foi uma negociação complicada. No início o Inter não queria liberar o jogador, achou que ainda iria utilizá-lo. Depois o jogador acabou ficando de escanteio, o Inter queria emprestar o jogador, mas o Vasco acabou emperrando no salário do jogador, que especulam-se que gira em torno de 250 mil. O Vasco não queria pagar 250 mil por um zagueiro, então foram feitas várias conversas para diminuir esse salário.
A especulação de momento é que Paulão aceitou reduzir seu salário em 40%. Assim, acabou acertando com o Vasco. A conversa estava sendo feita de forma lenta, mesmo porque o Vasco ainda estava no encalço de Anderson Martins. Mas com a estreia no Brasileirão, levou 4 gols do Palmeiras, 3 erros individuais do zagueiro Gilmar, o Vasco acabou acelerando tudo e trouxe o Paulão de vez. Enfim, com isso o Paulão foi anunciado como um novo zagueiro do Vasco, vai ficar até o final dessa temporada. Enfim, é ver o que o jogador fará pelo Vasco. Ele parece estar motivado, está querendo mostrar seu futebol. É o tipo de zagueiro que não costuma fazer muita firula, costuma chutar logo a bola, tira a bola de perto da área. Zagueiro que marca em cima, enfim. Tem sim as suas qualidades e pode sim ajudar o Vasco nesse ano que, né, tá um ano bem complicado para a torcida do Vasco. Basicamente é isso. Bem, a história de Paulão no Vasco acabou de começar, mas ele conta com a esperança de muitos jogadores que querem uma zaga segura esse ano. Então vamos torcer para que Paulão tenha uma ótima passagem pelo Vasco e que vire o novo xerife da zaga. Bem, basicamente é isso. Me diz você, o que você achou da trajetória do Paulão? E você acha que ele vai dar certo no time do Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.